Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez aqui a pedidos, né? Como vocês pediram muito, né? Gostaram muito dela, está aqui de volta. E espero que ela volte mais vezes, e ela vai voltar mais vezes, que ela domina alguns assuntos de grande interesse do Vida Inteligente de vocês também, né? Principalmente, mais para frente, nós vamos falar sobre um tema que a gente tem muita curiosidade, mas eu vou deixar para depois, não vou deixar atiçar não, porque hoje nós vamos falar sobre outra coisa. Está aqui a Josi Mansur. Tudo bom, Josi? Tudo bem, Grego. Prazer estar aqui de novo. Todo meu. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, principalmente para mim, que eu sou curioso à beça. Comprei os livros porque eu quero ver, e hoje eu vou aproveitar para dirimir todas as dúvidas que eu tenho a respeito aqui, né? A gente vai tentar, né, bater papo aqui, vamos trocar essa ideia. Vamos. Então, nós vamos falar hoje sobre as cartas dos Mahatmas. Então, eu vou pedir para a Josi começar a falar sobre o que são Mahatmas, o que eram, o que são, se ainda existem, se não existem, o que são os Mahatmas, para a gente começar, para entrar no assunto. Uhum. Bom, os Mahatmas, segundo a descrição de Blavatsky, né, são homens que adquiriram um certo domínio de sabedoria, né, e que não necessitam mais passar por essa roda de reencarnação como nós estamos, né? São seres que já atingiram, são homens, são seres humanos que atingiram um nível de domínio, né, sobre os seus princípios, mas continuam auxiliando a humanidade. Você está falando, quando você fala homens literalmente, porque existe alguma Mahatma que você conheça, por exemplo, que você tenha tido conhecimento? Alguma Mahatma? Olha, a gente não tem na literatura... Não tem nenhum registro, né? Nenhum registro. Tá. Isso é só curiosidade. Mas, segundo Platão, a alma não tem sexo, claro, né? Claro, então, claro. Creio que não haja uma distinção disso, né? Mas a gente não tem na literatura nenhuma referência. Nenhuma referência. Você falou agora sobre os Mahatmas, que eles passaram por essa roda de Sansara, vamos dizer. Não precisam mais encarnar essas coisas, passar por esse processo que nós passamos. E onde eles ficam? Onde eles estão? Se eles já não estão mais nesse processo, onde é que eles estão? Como é que é a vida de um Mahatma? Se é que você pode passar isso. O que a gente tem do que Blavatsky nos descreveu, os mestres dela, os que orientaram ela no processo da escrita da doutrina secreta, 2 vivos ainda. Olha só. Não necessitando mais ter a convivência que nós temos. Não envelhecem, não faz nada. E eles têm uma capacidade de se manterem, né, até o seu ciclo de vida, nesse ciclo aqui, se encerrar. Sim, até o seu trabalho, digamos assim, né? Porque se eles já superaram, eles não precisam. Mas existem outros que já estão desencarnados e que continuam no trabalho. Tá. Né? Por quê? Porque são seres que conseguem trabalhar nos outros planos, em harmonia com os outros princípios, né, internos que nós temos. Eles têm domínio desses princípios. Nós estamos falando especificamente dos que nós vamos fazer referência hoje, né? Sim. Vamos focar nos Mahatmas com Blavatsky, né, que passaram a informação. Isso. Esses Mahatmas, que nós vamos falar sobre o trabalho deles, as cartas, o que significa, o que foram feitos com essas coisas, eles ainda estão trabalhando aqui ou não? Eles ainda estão ativos, digamos assim? Os Mahatmas? Olha, o que a gente sabe, após a morte de Blavatsky, houve uma retirada do trabalho direto dos... O instrumento desses dois era a Blavatsky, vamos chamar assim? Exato. Ninguém teve exceção de continuismo com as cartas deles. Como deles. foi com Blavatsky, não. Não. Tá. Ela era realmente alguém que, de todas as pessoas que eles vinham procurando para o trabalho que era para ser feito, ela foi a pessoa que mais se aproximou, né, dessas condições para que eles pudessem se aproximar e instruí-la, né, e deixar o instrumento, as instruções, a sabedoria a partir dela, né. Pós-morte de Blavatsky, a gente sabe que eles não continuaram diretamente, né, as instruções,
Mas a gente sabe que a sociedade teosófica é um plano dos mestres. Certo. Tá. Então, num plano invisível, eles continuam fazendo o seu trabalho, não de forma direta, né, mas de forma indireta. Você falou em sociedade teosófica, então eu vou puxar alguma coisa para cá. Que tipo de ajuda os Mahatmas estariam dando para a sociedade teosófica e de que forma? Como seria isso aqui? Qual seria o veículo dessa ajuda para a sociedade teosófica, digamos assim? Bom, a própria fundação da sociedade teosófica, né? Sim. E quando a gente fala, aqui não estou falando de sociedade meramente como uma estrutura, mas da retomada da teosofia para o mundo ocidental. Entendi, tá. Nesse sentido. Né? Porque com a morte da Blavatsky, vamos chamar assim, houve uma paralisação, digamos assim, dos estudos, da divulgação, da teosofia. Houve um arrefecimento, mas não uma paralisação. Não uma paralisação, tá. A teosofia hoje continua no mundo, claro, né? Mais de 60 países, continua num ritmo bem menor do que se tinha, mas continua, como a maioria dos movimentos. O ritmo é menor do que era no passado? Do que era no passado. É mesmo? Puxa. Né? Mas o trabalho teosófico continua sendo, né, promovido em todo o mundo. Sim. Né? Agora, a intensificação do que era quando Blavatsky estava viva é algo indiscutível. Com certeza, né? sempre que existe alguém em referência, digamos assim, é muito mais fácil divulgar. E o que eles vieram trazer como plano, que foi trazer esse conhecimento da sabedoria arcaica para a visão do Ocidente e para que nós pudéssemos guardar isso para continuação da humanidade, do plano evolutivo da humanidade, esse é o grande legado que a teosofia nos deixou. E nisso os mestres são responsáveis até o final do Manvantara. Opa, aí sim. Tá? Então eles não vão largar esse projeto. Não é um projeto talvez que tenha... Porque todo projeto a gente sabe, mesmo no mundo profano, no mundo comum, os projetos têm seus ciclos, né? Precisam ter suas renovações. Claro, tem tudo, então eu vejo início, que o processo, a ideia inicial da teosofia foi realmente reabrir as escolas iniciáticas, trazer, né, todo esse conhecimento de volta ao mundo. Mas, pelo que a gente vê e estuda na história do movimento, não foi possível. Não se teve tempo hábil para isso ou não foi possível por várias variáveis. A própria leitura das cartas vão nos ajudando a compreender um pouco esse ciclo histórico que foram esses 16 anos, mais ou menos, em que Blavatsky estava na ativa. Né? Mas esse legado até hoje está aí. Né? Tá. E nunca se estudou tanto teosofia como se estuda atualmente. É interessante esses processos, né? Sim. Sem existir hoje, vamos dizer, um canal... direto. Exato. Mas existe o canal intuitivo, o canal subjetivo, o canal invisível, que a gente chama, esse canal sempre está aberto. É nós que temos que nos purificarmos, nos trabalharmos para acessar esse canal. Buscar a sintonia com exatamente. Com a coisa. Como se faz isso? Através do estudo, através dessa conexão mental superior, dessa capacidade de eu poder pensar mais abstratamente, mais amplamente, de forma altruísta. Porque se eu pensar isso de forma separativista ou egoísta, de eu querer esse conhecimento para que eu desenvolva poderes, isso não vai chegar... Fazer uma pergunta de ordem pessoal. Você é uma psicóloga. Sim. Psicóloga por formação. Como é que o psicólogo, porque ele tem uma linha de formação, ele tem as filosofias, não, com as escolas, né, de diversos pensadores, Freud, e Lacan e todas essas pessoas, como é que você recebe, como é que você concilia esse tipo de informação, vamos dizer, no seu caso, a escola teosófica, com a própria filosofia? Você encontra ressonância ou você choca em alguma coisa? Como é que é esse convívio? Deve ser interessante, né? Porque eu não sendo um psicólogo, eu não tendo essas ciências da mente, vamos dizer, e eu estudar alguma coisa, para mim tudo é novidade. Porque eu não tenho nenhum parâmetro de comparação nem nada. Agora, você vem de outras escolas, e quando você recebe esse tipo de informação, como é que você... É fácil essa... Não. Ah, isso que eu queria saber. Pelas escolas... Eu acho que deve ter muita gente que deve estar querendo saber também como é que... Às vezes até tem medo de entrar. Vamos dizer, será que eu não vou me chocar? Será que eu não vou atrapalhar a minha consulta com o meu cliente? Será que eu não vou mostrar que eu estou sendo induzido, persuasivo em alguma coisa? Então é um conflito que muita gente pode ter.
A questão é que nós temos que ter em mente que todo conhecimento mais profundo da alma humana, né, vão nos revelar verdades que vão nos auxiliar em qualquer técnica terapêutica. Né? Então, se o profissional souber usar essas ferramentas da forma mais adequada, elas sempre vão ser úteis, né? Porque nós estamos trabalhando com ferramentas pautadas em verdades, claro, né, universais e atemporais, e que falam do legado da evolução da alma humana, e que é o foco principal do estudo do psicólogo. Sem dúvida, exatamente, a psique humana, né? Que é famosa. Então, todo conhecimento é válido nesse sentido, né? Agora vai depender muito da linha teórica de cada um, da ramificação teórica e das crenças de cada profissional, de cada linha teórica, né? Para mim nunca foi um choque, porque eu sempre procurei entender para além das teorias, né? Toda teoria ela sempre é uma hipótese, e as hipóteses elas têm os seus pontos frágeis. Acho que ela amplia a tua visão, né? Vamos dizer, o teu universo, né? Até na própria anamnese de alguém, assim, porque se você conhece mais profundamente aquilo a outros níveis, você não precisa nem dizer para o teu paciente que você conhece, mas você vai ter condição de entendê-lo melhor, não é isso? Exatamente, com certeza. Então é bacana. Vamos falar sobre as cartas em si. Sim. O que são as tão famosas, tão faladas, a maioria, quem assiste o Vida Inteligente, com certeza a maioria sabe, porque é um programa com uma linha definida e que as pessoas estão acostumadas com o que nós estamos falando aqui, esse linguajar. O que são essas tão famosas cartas dos Mahatmas? Uns falam, outros não falam. Alguém escrevia lá para Blavatsky, orientava ela, assim, assado. O que são as cartas? Como começaram as cartas? Qual é o objetivo das cartas? De que forma estão sendo usadas hoje? Vamos destrinchar isso tudo. Vamos lá. Sim. Bom, as cartas, elas surgiram por primeiro, Siniti, quando soube da existência de Blavatsky, da teosofia, ainda na Índia, né, se aproximou de Blavatsky de Olcott, né, dali já surgiu um entrosamento, um interesse. Vamos identificar ele, o Siniti, como é que é o nome dele? Siniti. Né, Alfred Siniti. Quem era o Alfred Siniti? Na época, ele era um grande jornalista, certo, que trabalhava num jornal na Índia. É o Pioneer, né? E que era um jornal bastante divulgado na Índia, e ele era um bom jornalista, um bom escritor, né? E soube, né, das palestras e das publicações de Blavatsky, e acabou se aproximando, né? E dali surgiu todo um interesse, né, pelo ocultismo, por esse conhecimento todo propagado por ela. E aí surgiu o interesse de um contato com os mestres. Né? E Blavatsky levou isso ao mestre dela, né? A princípio veio um não, depois houve uma possibilidade. Entendi. Tipo assim, eu quero conversar com os teus interlocutores. Isso. Né? E aí um dos mestres foi permitido a ele fazer essa aproximação, e começou as correspondências através de Blavatsky. Então eram cartas, né, que Siniti escrevia, né? Blavatsky. Quem fazia as perguntas? Siniti. O Siniti fazia as perguntas para os mestres. Isso. Né? Aí eles respondiam. E eles respondiam. Né? Então são perguntas, são colocações dele, raciocínios, né, ideias, que ele colocava através das cartas, os mestres liam, respondiam, colocavam que estava de acordo ou não, né? Usavam a questão da facilidade dele de escrita também para divulgar, né, a teosofia na época, né? Então o jornal era um bom veículo. Mas ele não entendia nada disso, ele não sabia de teosofia, não sabia de nada, ele não tinha linha nenhuma. Ele era um estudioso do espiritismo. Do espiritismo, tá? Ele tinha na época, a tendência espírita. Ele tinha um conhecimento, e tinha um conhecimento erudito grande. Né? Um homem de uma cabeça. Aberta. Isso, um homem de uma mente muito aberta. E aí essas correspondências começaram. Olha que interessante. Né? Elas duraram de 80, não me lembrar bem a data aqui, mas acho que de 88, não sei se eu anotei. 1800, né? 1900, não, 800. Se eu não me engano, foram 5 anos de correspondência. Caramba! Tá? E essas correspondências eram privadas, né? Os mestres proibiam de você colocar no jornal, por exemplo. Tinha publicação. Você não pode publicar isso aí. E então, tanto que tem uma linguagem muito coloquial, muito próxima,
né? Não é uma linguagem literária. Tá. Né? Como aqui nós estamos conversando, exatamente, é isso aí, né? Eram duas pessoas trocando correspondência. Então, essas correspondências só foram publicadas, né, alguns anos após a morte de Sinnett, né, e muitos anos depois, isso foi em 1924, por aí, né? Talvez eu esteja com a data errada, mas... Quer dizer, elas ficaram inéditas... Sim, por todo esse tempo. Puxa vida! Por todo esse tempo. Tá. Né? E aí, após a morte dele, então, né, esse material foi guardado, compilado, né, e foi feita uma publicação. Né? Puxa. E anos depois que isso veio traduzido para o Brasil, né, que a gente tem acesso à tradução brasileira. Né? Essas cartas existem no original, né, até hoje no Museu Britânico. Tá. Né? Estão lá ainda para visitação, né, com o mesmo papel, a escrita da época. Né? Então todo esse volume de cartas ainda estão guardados como um grande registro. E quem foram nós estamos falando aí de mestres, tal, não demos nome aos bois ainda, vamos dizer. Quais são os mestres, ou quem são os dois que trocavam ideias com Sinnett? Bom, esses mestres, os Mahatmas, vamos dizer. Sempre esses nomes que aparecem são nomes genéricos, né? Nunca são nomes diretos, pessoais, né? São nomes genéricos. Um deles é o mestre Kuthumi, que foi o que mais se correspondeu com Sinnett. Né? Num período de ausência do mestre Kuthumi num trabalho, o mestre Moria, né, assumiu a correspondência por um período. Então tem cartas, né, respondidas pelo mestre Moria e cartas respondidas pelo mestre Kuthumi. Aprofunda um pouquinho mais quando você disse que não é bem assim, não é só o Kuthumi, não é só o Moria. É um conjunto de seres? Como é que é isso? Ou a individualidade deles mesmo? Como é que é isso? Porque quando a gente fala em nomes genéricos, é como eu falar Buda. Não existe um Buda. Tá. Né? Não existe um Cristo. Tá. Né? É uma ideia genérica de uma potência espiritual. Né? Entendido, tá. De uma individualidade espiritual. De uma fonte, vamos dizer lá que eles têm mais acesso mais fácil, mais apropriado, sei lá. Digamos assim. Né? Tá. Então, não é um nome específico, né? Mas é um nome genérico. Né? E, então, eram esses dois nomes que foram usados. Eles sempre aparecem com as iniciais, né? Sim, né? K e H de Kuthumi e M ponto de Moria. Sim. Né? Que são os dois mestres que a gente encontra nas correspondências. Já que você citou esses nomes agora, é até interessante porque muita gente começou a pegou essas figuras, não só desses dois mestres, como outros, né, da grande fraternidade, e começaram a identificar um monte deles, né, deram um monte de nome, até criou-se tipo de estudo de determinada 7 raios, não sei, eu não estudo isso, então não sei dizer ao certo. São os mesmos? Não. Porque você vê figuras, você vê pôsteres, você vê isso aqui, então é até interessante eu te perguntar isso para ver se realmente quem era. Aqueles dois interlocutores eram os que falavam com o Sinnett, que falavam com a Blavatsky, não sei. Então não é nada disso, não tem nada a ver. Não, são deturpações que foram feitas em nome dos mestres pós-morte de Blavatsky. Né? Muita coisa aconteceu pós a morte dela. Né? Mas a teosofia não referenda isso. Não referenda. Não. Tá. E eles mesmos falam, não promovam isso. Uma das últimas cartas, ainda que foi recebida... porque você me chamou a atenção, é interessante que você disse que, e isso o meu telespectador ouviu também, que eles se recusavam, quer dizer, proibiram, vamos chamar assim, proibiram, porque proibiram mesmo, o Sinnett aí de publicar. Então, se quisessem evidência, se quisessem adoração, se quisessem reverência, teriam dito, sai por aí, publica, eu vou deixar você me tirar uma foto, vou materializar aqui, você me tira uma foto e começa a me adorar por aí. Não foi assim. Não, e não são assim. Se isso ocorre é porque não são os mestres. Isso a gente pode ter certeza. Isso, tá. Isso a gente pode ter certeza. Eles são avessos a esse tipo de divulgação e o trabalho específico é o desenvolvimento do ser humano e o trabalho em prol altruísta pela humanidade, né? E não em divulgá-los em termos de individualidade. Olha, muito interessante isso. Por isso que é bom a gente trazer esse tipo de assunto com gente que pode esclarecer,
que é bacana, né? Porque ficam perguntas sem resposta. Sim. Vamos dar continuidade, então? Sim. O Sinit passou, identificamos os dois Mahatmas, né? Sim. E qual era o conteúdo disso aí? Como é que, o teor da primeira carta, como é que foi aí? Qual foi a primeira pergunta do Sinit, vamos dizer? Oi, vocês têm barba, vocês são grandão? De onde vocês vêm? Vocês dormem? Ei, vocês casam lá em cima? É tudo isso aí que o ser humano vai perguntar, né? Uma das coisas que é curioso na correspondência é que a gente não tem acesso às cartas de Sinit. Ah, tá. Só foram publicadas as respostas dos mestres. Entendido. Olha, então, mais uma nós coisa não que eu desconhecia temos, total. não temos conhecimento o que ele perguntava? do teor, temos em termos, porque tem, por exemplo, tem cartas que eram fica claro que várias perguntas, é então o mestre repete a pergunta e põe a resposta embaixo. Tá? E, por exemplo, quando ele pergunta sobre o desenvolvimento do universo, sobre cosmogênese, a maioria das perguntas de Sinit era sobre a origem do universo. Olha. Tá? E a outra tanta metade era sobre a vida após a morte, que era uma grande curiosidade de Sinit. Quer dizer, o foco dele era isso, a então cosmogênese e a vida após a vida. Então ele queria saber o que era Devachan, quais eram os níveis de os loucas depois da morte. Ele tinha muita curiosidade, então muitas perguntas. Então tem muita coisa. Outra pergunta que é clássica dentro das cartas, a carta, por exemplo, 88 e 90, fala sobre a ideia de Deus. Opa! Que foi uma carta respondida a um outro contemporâneo de Sinit na época, que estava na Sociedade Teosófica, que foi o Hilme, que era um grande estudioso na época, mas depois acabou se afastando da Sociedade Teosófica, mas na época os mestres responderam várias perguntas dele, e uma delas é sobre a origem de Deus, a ideia de Deus, não a origem, a ideia de Deus. Interessante, isso está em qual pergunta? Está na carta 90, na carta 88 e na carta 90. A concepção de Deus, vamos dizer assim. E que quebra toda essa concepção antropomórfica. Que bacana. Descaracteriza essa ideia de que a teosofia é anticristã. A teosofia não é anticristã, ela não é anti-religião nenhuma, pelo contrário. Ela é anti os dogmas. Talvez por levar o nome Theos, que vem do grego ali, Theos, que é Deus, Teosofia, sabedoria, o estudo de Deus, O que os mestres vieram bater através da fala de Blavatsky? No dogmatismo, no separativismo que existia na época em todas as religiões. Então eles criticavam todos os dogmatismos, do hinduísmo, do jainismo, do cristianismo, de todas as religiões. Agora, houve uma dificuldade muito grande de algumas linhas religiosas de compreensão disso. Então, houve muita discussão. E, na época, o Hilme tinha muito interesse em saber que... Então, indiretamente, ele fez muitas perguntas através do Sinit para os mestres, vamos dizer. Sim. Interessante isso. Então... e as perguntas todas pautavam em torno do desenvolvimento do universo, globos, cosmogêneos, globo, rondas, cadeias, a sequência após a morte. A sequência da humanidade, Devachan, tanto que surgiu um livro depois do Sinit publicado, que é o Budismo Esotérico, que fala sobre essas questões, que foi orientado para que Sinit escrevesse, E depois Blavatsky, mesmo dentro da doutrina, uma digressão que tem entre a instância 6, instância 4 e a instância 6, tem uma digressão que faz algumas correções relativas à escrita do budismo esotérico. Pequenas correções, porque na época Sinit escreveu, não deu tempo de ter revisão, mas é muito interessante. E aí Sinit traz essas ideias. Então, as ideias gerais de cosmogênese, de antropogênese, e um pouco sobre um capítulo específico sobre Devachan. Está dentro do budismo esotérico. Eu, como eu te disse, adquiri há pouco, as cartas dos Mahatmas, não li ainda, não comecei a ler, em função dessa viagem e tal. E é uma linguagem acessível a todo mundo, Sim. Não é uma linguagem complicada, vamos dizer, aquela que você precisa ter uma pré-iniciação, vamos dizer, para você ler. Pelo menos pareceu-me na folhada que eu consigo ler, qualquer pessoa consegue ler, claro que algumas coisas vai ter que consultar, alguns termos diferentes,
Mas vamos dizer, são cartas que qualquer pessoa pode ler. Sim. Como qualquer texto teosófico, qualquer pessoa pode ler. Sim. Desde que ela esteja com a mente aberta. Claro. Com mente cheia. Não vai entender nada. Entra, né? E porque nós já temos daí preconceitos estruturados. Nossa, e então como? nós precisamos abrir espaço. As orientações para a leitura das cartas, porque eu posso ler as cartas como meramente um instrumento histórico, que vai revelar um ciclo bacana, inicial. Presta atenção, a forma de ler, como vocês ficaram super felizes e agradecendo até hoje. Eu sou porta-voz aqui, de que falaram quantos anos eu esperei para alguém me ensinar a ler a doutrina secreta. Foi as dicas que você deu, todo mundo adorou. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então, as orientações que são dadas para a leitura das cartas são duas em linhas gerais. Né? Uma lendo como uma linha histórica, né? Como uma retomada do movimento histórico desde o início da Sociedade Teosófica, né? Até mais ou menos o desencarne de Blavatsky. Que tem uma série de relatos. Para quem tem conhecimento e gosta de história, e gosta da história dos movimentos, por aí uma boa leitura. Tá? Vai mostrar a fundação da Sociedade Teosófica, a fundação da Loja de Londres, como esse movimento teve, como ele foi para a Índia, depois como ele voltou, né, para os Estados Unidos. Então tem vários períodos e ciclos onde os mestres orientavam essa estruturação. Outra forma de ler as cartas, que foi como eu li pela segunda vez, quando eu me introduzi mais dentro do conceito, é lendo as cartas como se as cartas fossem escritas para ti mesmo. Boa dica. Boa dica. Então, quando tu lê algo aberto, né, como se estivessem respondendo as tuas próprias questões, abre um outro campo de compreensão da leitura das cartas. Por quê? Porque ela é recheada, né, de conceitos. Recheadas de conceitos. Conceitos a nível esotérico, a nível filosófico, a nível moral, né, a nível de compreensão dos nossos princípios, de como o homem funciona, diretamente correspondendo aos princípios do universo. Então, lendo com essa visão, né, as cartas são de um alento, de uma dádiva poder estar com elas nas mãos, que é impressionante. Sabe que você está me trazendo uma ideia assim, tipo, é do meu tempo, acho que todo mundo conhece, principalmente nós que somos um pouquinho, temos algumas décadas, aquele livro do Pastorinho, né? Aquelas frases do Pastorinho, e você pega um livro aí que você... Minutos de Sabedoria, é bem isso aí. Você pega e lê aquilo lá como qualquer coisa, é isso, essa parte histórica, que bacana que ele está escrevendo. Agora você fecha ali, eu preciso de uma resposta. E abre, parece que aquilo está escrito para você. Exatamente. Eu acho que é exatamente o que você quis dizer, né? Se você for olhar dessa forma, isso aqui está escrito para mim, para um momento de necessidade, pode até fazer de abrir o volume 1, volume 2 e de repente cair numa coisa que você precise ler, né? Exatamente. Você já jogou essa intenção nas cartas dos Mahatmas, então você pode tirar um baita de um proveito disso realmente. É bem esse o propósito. Então, essas são as duas formas, né? E a outra forma, depois, quando tu tem interesse, é pegar por temas, porque as cartas, elas são um bom roteiro para o estudo da doutrina também. As cartas me levaram um aprofundamento para o estudo da doutrina, porque tem várias correspondências que respondem muito sobre conceitos básicos, sobre a ideia da unidade, né, de toda a existência, a ideia de que não existe matéria morta, as 4 principais ideias teosóficas. Existe algum índice, Josi? Existe algum índice? Assim, Das cartas, não. Foi tentado na publicação, nas cartas, fazer um bom sumário e uma sequência de datas de quando elas foram escritas. Esse é mais ou menos uma cronologia. Que também não é tão precisa assim, porque tem cartas, por exemplo, que foram escritas num período, recebidas por Sinit, colocado uma data de recebimento, né? Então as cronologias às vezes não são perfeitamente corretas. Então eles tentaram fazer o máximo possível. Então a cronologia é essa. Assuntos não tem, sobre temas Eu tenho um projeto de
agora começar a formatar seria muito interessante. Esses temas por cartas. Seria maravilhoso, Então eu tenho toda uma compilação delas por temas, porque para mim serviu de roteiro para voltar para a doutrina. Olha que bacana, seria muito útil isso. Então, mas é um trabalho a ser feito, um trabalho que tem que ser criterioso, pegar carta por carta e fazer um roteiro de temas por cartas. Quantas cartas são? No total, não saberia te dizer quantas cartas são. Você falou de 88 a 90, que eu já gravei aqui, né? No volume 1 tem 80 cartas. Quantas? No volume 1, 80. 80 no volume 1. E no volume 2 vai até 200. Nossa! 207. Cartas? Cartas. Foi uma correspondência bem... Caramba! Bem longa. Porque tem anexos, a carta vai até a número 141. 141. E depois tem várias cartas em anexo. A correspondência direta com o Síndice está 141. Depois tem cartas para Hilme, cartas de Blavatsky para Síndice. Bacana. Bacana. Agora me diz uma coisa, você que já leu, continua lendo, que você está estudando isso, claro. Você acha que tudo foi dito nessas... Houve tempo para tudo ser dito do que o Síndice queria saber, ou como ele foi usado como instrumento, porque dentro desse esquema todo tinha que acontecer dessa forma. Você acha que houve tempo hábil para que os mestres passassem para o Síndice tudo aquilo que tinha que ser passado, mesmo proibido de publicar, para o tempo que teria que ser publicado, que foi depois da morte do Síndice, que foi quanto tempo depois das cartas? 20 anos? 20 e poucos anos depois das cartas? Sim, depois da morte de Síndice. Então já é um período largo para nós, os simples mortais aqui, vamos dizer, já é um período enorme, vamos dizer. Você acha que tudo que tinha que ser dito e que era possível se saber até lá, porque você tem que soltar por partes, porque senão fica sem cabeça e se perde. Você acha que tudo foi dito ou não? Não. Não? Não. Opa! Não, até porque nem tudo pode ser dito. Não, tá certo. Agora... Mas até a época, até aquilo que podia ser dito na ocasião, você acha que tudo isso aí foi dito? A maioria das coisas que eram necessárias para que Síndice desenvolvesse o seu raciocínio e pudesse ser útil como um divulgador das principais ideias teosóficas, eu creio que foi passado a Síndice. Síndice recebeu um material muito valioso. Sim. Muito valioso, que nem tudo, creio que esteja nas cartas em termos de escrita, mas nem tudo foi passado. Porque o conhecimento teosófico é um conhecimento muito amplo, claro. E é um conhecimento que tem que ser revelado, como o próprio mestre diz, de forma pedagógica. O conhecimento tem que ser passado de forma pedagógica, naquilo que tu tens condições nesse momento de assimilar, de compreender. E essa é dentro de uma lei harmônica, que tem que ser respeitada. Eu não posso dar além daquilo que tu podes carregar. Então eu percebo assim que do que foi passado para Síndice foi o que Síndice tinha condições de absorver e de trabalhar, e que eram necessárias para aquele momento, e que hoje são úteis para nós até hoje. Isso que eu ia te perguntar, foi só foram publicações que pararam no tempo? Como é que se usa? Qual tem sido a utilidade das cartas dos Mahatmas desde então até os dias atuais? Bom, o conteúdo das cartas, ele é um conteúdo atemporal. Atemporal, perfeito. Então são verdades universais, que não vão... Até hoje nós não temos ainda clareza desses conceitos. Até hoje. É como tu pegar a doutrina, que são os mesmos conceitos que estão na doutrina, a grande maioria, com mais aprofundamento, e que a humanidade ainda não tem consciência o suficiente ou habilidade cognitiva o suficiente para a compreensão. Sim. A ciência eu vejo que está se aproximando e os mestres já falaram que numa das cartas que eles apostam na ciência e a ciência vai ser um grande aliado da teosofia no futuro. Opa, que bom, né? É bom. Então eles veem isso. Fundamentado na ciência. Então a ciência está indo para esse lado de olhar as coisas para além dos fenômenos apenas, porque a ciência tem uma tendência de olhar as coisas só
a nível do fenômeno, e temos que olhar para além do fenômeno, né? Existe uma inteligência para além de todas as coisas. É o que está sendo hoje descoberto, né? Nós temos, eu até comentei outro dia, tem um documentário que o nome é Design Inteligente, eu não sei se você já assistiu, está disponível no YouTube. É um conjunto de cientistas renomados, que atestam que existe alguma coisa que eles não conseguem explicar e que tudo isso não é um acaso. Sim. Então, cientistas, quer dizer, eles não corroboram que existe Deus, que existe alguma coisa assim, não. Mas que existe uma inteligência que criou isso aqui, que não é obra de acaso e nem de um simples boom ali. Exato. Então isso é bacana. Isso é muito bacana. Isso é cientistas, eu acho que é isso que ele quis dizer aqui, porque cientistas dando a mão à palmatória de que alguma coisa ininteligível, vamos dizer assim, coordena tudo isso aqui. Então isso é bacana, né? E isso nas cartas os mestres trabalham muito com o Sinnett, essa ideia, né, do que é a ciência que nós temos, essa ciência mais materialista, e o que é a verdadeira ciência oculta, né? Tá. Então isso também, esses conceitos são bastante trabalhados nas cartas, né, através das infinitas perguntas de Sinnett, né? Como é que se encerrou a comunicação e por quê? Como é que foi como é que terminou? Como é que chegou na carta 121, Zé Fini, acabou, não tem mais? Não se tem relatos disso nas cartas. As cartas cessaram e... Cessaram. Foi um não período, tem um histórico de acabou isso aqui. Algumas cartas que os mestres, talvez seja a última carta. Eles já dizem. Vamos encerrar a correspondência, agora trabalhe com esse material que eu te dei. Tem várias cartas que falam isso, né? Talvez seja a última, depois tem mais uma, né? E a correspondência se encerra ali, né? E aí esse material fica para Sinnett trabalhar, né? Então a partir dali ele escreveu várias coisas, né? O budismo continuou proibido de publicar, né? Sim, e ele cumpriu isso, né? Que enquanto ele foi vivo as cartas não foram... Enquanto ele foi vivo, sim. Não é enquanto mantinha-se a comunicação. Não, enquanto Sinnett foi vivo. As cartas só foram publicadas após a morte de Sinnett, anos depois. Caramba! As cartas não... no volume 1, na introdução do volume 1, fala sobre isso. Né? E elas foram publicadas... Interessante, olha só. Daqui a pouco eu acho isso para te dizer, mas elas foram publicadas anos depois da morte de Sinnett, né? Como é que era, não sei se existe esse relato, né? Tô sentindo a curiosidade do telespectador. Como é que os mestres falavam com o Sinnett? Ou era através da Blavatsky? Como é que era? Como é que era essa comunicação? Esse método da precipitação das cartas, né, é um método bem interessante. Tem uma das cartas que eles falam um pouco sobre isso, explicam um pouco. Olha só, né? Tem tudo aqui nas cartas. Que é um pouco, para nossa mente concreta, é muito difícil compreender isso, né? Porque se trabalha com níveis mentais superiores, né? E que Blavatsky tinha essa condição de captar, né? Na mente dos mestres e transcrever. Olha só, ela era o canal. Ela era o canal. Ela era o canal de resposta. Mas também teve muitos outros discípulos dos mestres que faziam esse trabalho também. Puxa vida. E faziam as transcrições, que não apareciam, né? E que enviavam as cartas para Sinnett. Mas a maioria das cartas foram transmitidas através de Blavatsky. Através da Blavatsky. Que interessante. E não se sabia-se, por exemplo... ela precisava estar em algum lugar ou não? Era um lugar específico? Era na Índia que aconteceu isso tudo ou não? Não, qualquer lugar que Blavatsky estivesse. Qualquer um que ela estivesse. Então as respostas vinham, como ela transitava muito por aí, né? Ela escutava. Ela escutava e pronto, e sentava. E transcrevia. Ou às vezes ela recebia já uma carta pronta para ser mandada. Interessante esses métodos, né? Então são métodos que... daqui a alguns anos, a humanidade vai conseguir acessar isso, quando ela tiver os seus princípios desenvolvidos. Não tem nada aí de extraordinário, né? Sim, são técnicas de desenvolvimento mental que eles adquiriram por serem já homens num nível superior ao nosso.
né? Mas Blavatsky, como tinha esse conhecimento desenvolvido e foi auxiliada para esse desenvolvimento também, ela conseguia, ela era um canal puro para isso, ela não tinha... É como se a gente pegasse um ruído de comunicação, não tinha ruído. Não tinha interferência alguma. Isso, era fluido, era limpo, era cristalino o canal. Já outros já tem interferência, discípulos já era mais difícil, e ela tinha essa facilidade. Então, quando eles precisavam de alguma coisa rápida, urgente, via Blavatsky. Hoje, nós estamos em 2019, passou-se um monte de tempo. Dentro da sociedade teosófica, que nós estamos falando, existe comunicação. Como é que continua essa ligação, ou não tem mais essa ligação assim dessa forma via canais tão com esses poderes tão desenvolvidos, digamos assim, que não se confunda também com o animismo, com a coisa espiritual, né? Que incorporei não sei o que, incorporei alguém. Existe algum tipo de comunicação com esses mestres aí de uma forma mais ordenada? Vocês fazem algum tipo de tem algum colegiado que está lá para ser orientado isso, para captar esse tipo de comunicação hoje ou não? Ou não existe? Não. Não. Eu desconheço. Hoje, então tá. Hoje vocês estudam em cima daquilo que tem. Do material que se tem e que nós temos que trazer esse material para dentro da nossa vida interior, para que nós possamos ser canais o mais purificados possíveis, né, para a compreensão desses conceitos. Virar Mahatma. Para compreender esses conceitos, né, eu digo assim, porque para que a gente chegue a um nível de adeptado, um nível de um Mahatma, são muitas encarnações, são muitas. E são algumas almas que conseguem atingir esse nível de adeptado. Né? Então, não é nunca foi essa a intenção. Sim, claro, realmente não tem. Dos mestres de fazer com que isso não se tem notícia. Se fosse massa, né? Mas o que se procura dentro de qualquer instituição que eu creio séria dentro do esoterismo, né? É o desenvolvimento da vida interior. Não um desenvolvimento de poderes, porque nós não temos capacidade para isso ainda. Então, à medida que eu vou administrar esses poderes. Exatamente. Né? Então, à medida que eu vou adquirindo consciência de mim mesmo, vou me purificando a nível de ações, de pensamentos e de sentimentos, né, eu consigo ampliar a consciência para a compreensão desses conceitos. E eles vão fazendo o trabalho que tem que fazer na alma humana. Né? Porque são forças. São forças. Né? Todos os princípios que regem o universo e que estão em direta correspondência com o microcosmo, que é o homem, né? Eles são princípios vivos e em constante movimento de aperfeiçoamento. Então, à medida que eu vou acessando conhecimento sobre cada princípio desse, do mais básico, né, mais denso, ao mais sutil, ao mais superior, eu vou abrindo sulcos dentro da minha alma e da minha consciência para uma próxima vida, né, no sentido de aprimoramento desses aprendizados. Então é nisso que eu vejo a importância atual das cartas, a importância da escrita da doutrina secreta para nós até hoje. Por quê? Porque é uma fonte fidedigna da nossa origem e da origem do universo. Eu achei que, eu que não li ainda, já recebi um monte de dicas aqui que eu vou usufruir, claro. E existe você recomendaria alguma leitura prévia à leitura das cartas dos Mahatmas? Ou qualquer... Nós falamos até, eu disse há pouco que após folhear tudo, eu achei que... Bom, também eu estou envolvido nisso aqui há muito tempo, né? Muito tempo. Para mim pareceu muito familiar, mas qualquer pessoa pode pegar, ou você recomendaria alguma obra prévia, digamos assim, alguma literatura prévia para poder fazer bom uso das cartas, a nível de entendimento das cartas dos Mahatmas? Claro, que se tu tiver uma leitura prévia, um conhecimento mais aprofundado sobre qualquer linha esotérica, te ajuda muito, né? Até porque tu vai transitar por esses conceitos dentro das cartas. Agora, para um leigo que vai ler como um curioso... Como você falou, como histórico, né? Como um movimento histórico, ele também já é útil, né? Porque ele vai falar de um tempo onde surgiu uma sociedade com tais e tais ideias que vieram reestruturar um pensamento num tempo, e isso tudo abre a consciência. E faz muito sentido, porque tem uma linha de tempo que faz muito sentido. Agora...
para quem tem aquilo que eu volto de novo, o que eu falei inicialmente, para quem tem espaço no seu HD mental aqui, né? Tá, às vezes tem muita tranqueira aqui, não cabe mais nada. Se tu for ler de forma dogmática ou preconceituosa, vai travar, né? Ou não vai haver sentido, não vai haver compreensão. Sim. Então a leitura, tu precisa estar aberto para essa leitura. E a leitura, ela não é a leitura das cartas, ela é muito mais uma leitura no sentido de um roteiro de estudo, de aprofundamento de ideias, do que uma leitura sequencial. Né? Claro que é importante fazer uma leitura sequencial no sentido, é isso que eu ia te perguntar. no sentido de compreender o contexto e ir se familiarizando com o número das cartas, o conteúdo de cada carta. Né? Mas não há uma necessidade disso. Por exemplo, eu posso acessar as cartas como um livro de pesquisa. Mas já vou te fazer uma fofoca aqui. Depois que você for embora da página 88 a 90, eu vou ler. Eu quero saber, porque eu tenho os livros, né? Esse conceito de Deus que você falou, que eu não sabia disso, né? Então agora eu vou fazer isso, claro, e depois a gente vai ver desde o começo. Mas é importante tudo isso aí que você está dizendo para a gente poder ter uma sequência e poder aproveitar bem. Bom, quem quiser, nós não estamos aqui para vender livro nem para fazer coisa nenhuma. Nós estamos aqui indicando aqui, ó. Deixa eu mostrar a capa aqui. Esse aqui, ó, Cartas dos Mahatmas para Antônio? Não, é Alfred. P. Sinetti aqui, é o volume 1 e volume 2. É editado pela editora Teosófica, né? Que quem está aqui por Floripa, quem nos assiste em Floripa, tem loja da editora Teosófica aqui, que é abaixo, dois andares abaixo aqui do Vida Inteligente, né? Então pode chegar aqui na Tenente Silveira, 482, sala 501. É isso, né? Viu? 501. Também já estou sabendo fazer propaganda. Já. Ou então você que mora pelo esse Brasil afora, acesse o site da editora Teosófica, acredita, e faça o seu pedido lá. Isso. Você vai receber em casa, deve ter jeito de... Eu fiz a compra através da loja aqui, claro. Então acho que é uma obra, você tem tantas outras coisas para você ler também. Veja lá o que você sente, se tem alguma coisa que te interessa, você vai. Mas o tema de hoje, eu tenho certeza que muita gente vai, pela explicação da Josi principalmente, e por a gente saber que a fonte parece ser muito fidedigna, né? Sim. Então, fizemos a questão de explicar também a diferença de mestres que são idolatrados e mestres que se recusaram a qualquer tipo de promoção enquanto o interessado estivesse vivo. Isso é interessante, né? Então, isso é um fator que você... Então não tinha realmente nenhuma intenção de qualquer outro tipo, a não ser realmente passar uma informação que mais para frente ia servir para toda a humanidade, acredito. Exatamente. Esse sempre foi o objetivo dos mestres, né? Então, você como instrutora, como curiosa, como leitora, como psicóloga, que mensagem você dá para o nosso telespectador com referência a esse trabalho maravilhoso que são as Cartas dos Mahatmas? Agora a palavra é sua. Quem tiver interesse em ler as cartas, né, eu sugiro que leia com essa segunda maneira, né? Leia como se as cartas fossem escritas respondendo as nossas próprias perguntas, as nossas próprias inquietações. Sem pressa, né? Sem pressa e sem julgamento. Né? Leiam de forma aberta, né? Porque os conceitos vão ampliando a nossa consciência e vão trazendo esse alento para muitos questionamentos que nós temos, muitas dúvidas que nós temos até hoje sobre quem somos, né? E de onde viemos. Claro. E como isso é possível, essa relação entre o nosso processo atual e o nosso processo futuro evolutivo. Né? Então, a existência de seres como os Mahatmas, né, é uma prova, né, de que esse é o nosso caminho, esse é o nosso futuro, esse é o verdadeiro futuro da humanidade. Né? Nós somos seres para nos desenvolvermos nesse potencial. Não somos seres para ficarmos aqui andando em círculos. Também acho que não. Né? Então, seria um desperdício. É um grande estímulo, né? e uma grande oportunidade que nós temos de reforçar esse elo, né, que existe na humanidade. A humanidade está aqui para esse processo evolutivo, né, e ela não vai fazer isso com 1, 2 ou 3, né, ela vai fazer isso num grande conjunto, né, mesmo que isso leve
muitos manvantras. Com certeza. Você acha que hoje nós precisamos de novos Mahatmas ou não? Sempre, cada perguntinha boa, né? Sempre, né? Eles estão com a gente. Sim. E todos esses grandes seres inteligentes e que conseguiram fazer a sua saga e chegam ao final dela e olham para trás, é como o mito da caverna. Sim. Quando tu sai da caverna e tu descortina a grandiosidade do que é a luz, é impossível tu não querer voltar e dizer o que é a luz para os teus irmãos. Verdade. Então, os mestres estão aí. Só que nós estamos num período muito denso do desenvolvimento da humanidade, num período de obscurecimento, onde é difícil o acesso deles direto com a gente. Então, eles trabalham de forma indireta, nos outros planos. E esses planos nós temos condições de acessar quando nós abrimos a nossa consciência e de forma intuitiva, desenvolvemos a nossa intuição. E aqui intuição que eu falo é essa capacidade verdadeira que o ser humano tem de ver as coisas como as coisas são. Nós sabemos no nosso íntimo quando uma coisa é verdade para a alma e quando ela não é. Com certeza. Se nós formos verdadeiramente honestos conosco mesmo, nós sabemos isso. E é esse exercício que eles querem que a gente faça. Então a leitura das cartas nos propicia isso. Que bacana. Se a gente fizer com o coração aberto. Com certeza. E eu acho que se eles aparecessem hoje, é até inteligente isso aqui, porque se eles aparecessem hoje, continuaria, como é que se diz? As pessoas ainda ficariam na dependência. Opa, meu mestre está aí, então não vou fazer mais nada porque tem um mestre que está aí me respondendo tudo. Então não, agora já passamos, agora façam a vossa parte e cheguem até nós, vamos dizer, Então seria despertem o mestre que existe dentro de nós mesmos. E eu gostaria que você se comprometesse aqui publicamente, olha só, o rojão aqui agora, assim que você fizer, pode ser daqui a 50 anos, não tem problema, pode ser na próxima encarnação, como você disse, a passar para nós aqui depois, isso que você vai fazer, que nós falamos no começo do programa, que é um roteiro da leitura dos conceitos de cada conceitos, exatamente. Eu não sei quanto tempo você vai ter. Eu tenho esses você não comprometeu, não falou em tempo, não falou em nada. Esses 3 cadernos compilados. Desses 3 cadernos eu tenho como fazer esse roteiro. Então, beleza. Então é um trabalho assim que você fizer, você com certeza. O grego, assim, então compartilha, porque eu posso compartilhar com o pessoal aí, ou seja, na comunidade, tudo, né? Que afinal é um trabalho maravilhoso e eu acho que quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a serem ajudadas, com certeza. É maravilhoso isso. Esse é o nosso trabalho. Tem algum recado final, Josi? Não, que quem tiver interesse em ler as cartas, eu desejo que faça isso com o coração aberto e com certeza vai encontrar respostas para muitas perguntas que até hoje calam dentro da alma humana e que a gente não encontra resposta assim tão fácil. Isso aí. Então façam isso com a mente aberta e com o coração vibrando, que as respostas vão vir. Com toda certeza, sim. Josi, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a Josi vai voltar em breve, não sei quando, mas nós vamos voltar com um assunto maravilhoso. Aguardem aí, aguardem que vocês não vão se arrepender. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.